Olá pessoal, aqui quem está falando aqui é o Luiz Eduardo. Sejam todo mundo bem-vindo aí ao Maya Linux. No vídeo de hoje, então, eu vou estar explicando como funciona o Python, beleza? Basicamente, tá? Vocês vão ter aqui uma lógica de programação básica, basicamente, ok? Então, para não perder, não perder mais demoras, então vamos lá. Então, no Python, eu demorei, eu já vou aqui é, já vou entrar num assunto bem interessante que é os módulos, tá? No Python eu demorei para entender o que que era um script e o que era um módulo, tá? Um arquivo e um módulo, ok? Por exemplo, a gente tem o módulo do Tkinter aqui, tá? Que eu instalei aqui no meu Linux. Para importar um módulo para trabalhar com a janela gráfica, a gente tem é, várias formas e vários módulos para poder trabalhar com a janela gráfica, beleza? A gente vem aqui e importa import, por exemplo, tá? Tkinter, ele já vai preencher ali, ó. Tá? Aqui eu estou importando um módulo Tkinter para poder trabalhar na construção de uma interface gráfica, ok? Se eu quiser importar alguma parte do Tkinter, por exemplo, botão, por exemplo, tá? A gente faz o seguinte, a gente digita from do Tkinter, importa, ok? Import, então from Tkinter import, ou seja, do Tkinter importa o que eu quero que importe do Tkinter. Um botão, beleza? O Tkinter, ele é um arquivo. Nesse arquivo contém classes e funções, beleza? Se ele é um arquivo que contém classes e funções, eu posso importar no meu projeto classes e funções. Logo, eu estou importando uma classe chamada botão, onde nessa classe possui vários tipos de funções, do que se diz respeito à criação de botão na interface gráfica utilizando Tkinter, beleza? Como é que funciona mais ou menos aqui na prática, né? Eu estou no arquivo main aqui, a gente possui vários comandos, tá? Eu vou passar para vocês aqui já alguma coisa, né? De forma bem indireta ou direta, depende da forma como vocês vão encarar, beleza? Mas antes de tudo, eu já estava me esquecendo aqui de fazer uma coisa. Reparem que eu não estou no ambiente virtual, ok? Antes de mais nada, vamos colocar no ambiente virtual. Tá? Eu mostrei no vídeo anterior como virtualizar o ambiente, né? Como preparar um ambiente para começar a programar no Python, beleza? Aqui embaixo eu tenho meu bash, tá? Meu interpretador de código. Eu vou digitar o seguinte comando, source, isso no meu Linux, tá? No bash. Quem tiver no Windows pode ser ponto barra, tá? Ou ponto contra barra, tá? E aí vai aparecer ali a virtual, só digitar virtual aqui e um tab que ele vai completar, se autocompletar basicamente. No nosso caso do Linux, então é source virtual bin activate. Beleza, ativei o modo virtual. Quando eu estou no modo virtual, eu estou então separado do meu sistema original. Tudo que eu programar aqui, criar o programa aqui, eu não vou afetar o meu sistema original, ok? É isso que significa é, esse modo de virtualizar o nosso programa, tá? Enjaular o nosso programa com o virtual env, beleza? Para mais detalhes, é só assistir o vídeo anterior. Bom, feito isso, então, agora sim eu posso começar a modificar aqui as coisas. Uh, Primeiramente, a gente consegue ler, tá? Escrever uma informação na tela, tá? Vou começar pelo terminal aqui primeiro, beleza? Como é que a gente lê então aqui no Python, né? Como é que é a leitura? A leitura é feita simplesmente assim, ó.
eu vou dizer o seguinte, eu vou escrever aqui um nome, tá? Vou pedir para ele digitar um nome. Na verdade, assim a gente cria uma variável, tá? Antes da leitura, basicamente. Então, eu quero uma variável string, certo? Entre aspas duplas, e aqui eu digito um valor aqui, sei lá, né, um texto, que está em modo texto aqui, ok? Agora eu quero um número quebrado aqui, sei lá, $1, né, por exemplo. Tá, eu posso fazer junto ou separado, não tem problema. Tá, sei lá, eu quero $2,50. Beleza? Agora eu quero inteiro, tá? Agora eu quero um número inteiro. Idade, tá? Por exemplo, idade. Tá, minha idade aqui vamos lá, 34, tá? 34 anos. Beleza. A gente então já tem já uma string, dólar, o float, o int, o inteiro, ok? Então vamos lá, string, float, inteiro, beleza? Bom, e agora, se eu quiser escrever essas informações das variáveis no console, tá? Eu vou começar com o console aqui primeiro, porque a parte gráfica a gente vai ver na calculadora, beleza? Então, eu quero escrever no meu console aqui, eu quero ter um debug, digamos, eu quero fazer um debug. Como é que eu posso fazer aqui, tá? Existem várias formas de se fazer com que mostre o nome da variável. A primeira delas, por exemplo, eu vou pegar aqui um nome, tá? Vou pegar o nome. Para mostrar, escrever na tela, a gente usa o print, beleza? Então, print, eu posso escrever o nome aqui direto, tá? Print, nome. Se eu der um play aqui, ó, ele vai colocar aqui um texto, tá? Exatamente o significado que está aqui. Eu posso mudar esse texto aqui para Eduardo. Dá um play novamente. Eduardo, beleza? Só para ficar mais bonitinho aqui, eu vou fazer o seguinte, que eu vou colocar aspas duplas, tá? A string eu costumo colocar em aspas duplas, tá? Não precisa ser um padrão, tá? Mas para mim eu sempre usei aspas duplas para string, ok? Mas vocês também podem fazer isso aqui, ó, aspas simples, tá? Para separar, para dizer que é um texto que está ali dentro, tá? Mas para texto em si, eu sempre usei aspas duplas, tá? Na linguagem C. E aqui eu tô fazendo exatamente a mesma coisa, tá? Bom, aqui dentro aqui eu vou colocar nome, dois pontos, vou dar um espaço. Se eu somente escrever na tela o que eu pedi para escrever, print, nome, dois pontos, ele só vai nos mostrar então o nome, dois pontos. Se eu colocar aqui o nome, assim como tá, ele vai dar erro, beleza? Bom, para mostrar a variável nome, a gente tem três formas de fazer, tá? Agora aqui, sério. A primeira delas é com mais, sinal de mais, tá? Eu estou acrescentando esse nome à minha string. O nome, que é a variável. Então, se eu der um play, ele já vai printar para nós, ó, já vai escrever, ó, nome Eduardo. A segunda forma vai ser meio que chamando o valor da variável em si, tá? Da primeira forma a gente mais ou menos acoplou uma informação na outra. Dessa forma agora que a gente vai fazer, a gente vai estar chamando o valor da variável basicamente, tá? A gente vai estar botando uma vírgula aqui e chamando então uma variável que contém o valor, nesse caso o Eduardo. Beleza? Vai ser o mesmo resultado de antes, porém
aqui eu tô chamando valor, beleza? Da variável. Então, vou dar um play. Ele chamou também novamente a variável, beleza? O valor da variável. E, e por último, a forma na qual eu mais gosto de fazer é chamando ela dentro dessas aspas. Por exemplo, eu não quero ter que ficar colocando mais aqui o tempo todo. A vírgula ela só funciona uma vez, tá? Uma vez em linha reta, se eu não me engano, a vírgula, tá? O mais funciona com mais vezes, tá? Ele vai acoplando string após string, beleza? Concatenando basicamente. Para evitar esses parâmetros de mais, vírgula, eu posso escrever aqui dentro direto, tá? Eu vou colocar então a variável nome aqui. Porém, ela não vai aparecer a variável, tá? O valor da variável. Olha só. Por que ela não apareceu? Porque ela está interpretando essa variável, esse nome, como um texto comum e não como uma variável. Para fazer ela interpretar como uma variável, a gente vem aqui, ó, fora das aspas, tá? E vai colocar um F. Colocando esse F aqui, a gente está dizendo para o print, para essa função print, que escreve alguma coisa no console, que o que vier aqui dentro do texto, se tiver alguma variável, o printf pode mostrar, mas ele só vai conseguir mostrar se a variável estiver entre chaves, beleza? Reparem que mudou aqui a corzinha quando eu coloquei as chaves. Então, para mostrar uma linha dentro das aspas duplas, a gente coloca o F do lado de fora do primeiro, com o primeiro parâmetro do lado esquerdo, beleza? Abre aspas duplas, coloca uma informação aqui, ou então o nome da variável. O nome da variável tem que estar entre chaves, beleza? Começa chaves, termina chaves. Essa é a terceira forma de se mostrar um nome, beleza? Essa é uma forma na qual a gente consegue mostrar um nome legal. Eu vou tentar aqui colocar um barra N para ver se ele vai pular uma linha, tá? Na verdade, vou botar 2 barra N. Vamos ver se ele vai pular uma linha aqui para baixo. Dá um play. Ó, como vocês podem perceber, ó. Então a gente consegue ter um cadastro, uh, um base no console, tá? Todinho aqui em uma linha só, basicamente. Que ele consegue pular uma linha para baixo. Ok? Só utilizando dessa forma aqui. Dessa forma aqui também fica mais visível para nós conseguir identificar o que é uma variável. Lembrando que dessa forma também é parecida com a do PHP, né? Quem já programa em PHP sabe como é que funciona. Beleza. Bom, isso foi então uh, as variáveis aqui basicamente, tá? A gente ainda tem algumas outras variáveis que são de extrema importância, tá? Como, por exemplo, um vetor nativo, tá? Um vetor nativo com posições fixas, a gente faz assim, ó, tá? Eu vou escrever aqui como nome é, lista de posições, por exemplo, tá? Lista de posições, tá? De posições. Se eu quiser, eu posso determinar de forma randômica, basicamente, aqui as posições, coisa e tal. Mas digamos que eu já sei quantas posições existem no lugar, quantos produtos existem no lugar, tá? E eu vou definir essas posições aqui. Se eu sei posição fixa, a gente consegue determinar isso entre é... Pô, me esqueci agora o nome disso aqui. Tá, ali era colchetes. Aqui. Caramba.
Pô, não acredito que eu me esqueci. Ah, parênteses. Tá? Entre parênteses. Tá? Entre parênteses aqui a gente pode botar um valor fixo. Tá? Por exemplo, eu quero separar nesse vetor aqui 20 posições. Beleza? Fazendo isso, tá? São 20 posições. Beleza? Só que, como é um vetor, todo vetor começa na posição 0. Beleza? Então, a posição inicial, mesmo tendo, por exemplo, 20 produtos aqui dentro, a posição inicial começa no 0. Então, começa no 0 e vai até o 19. Beleza? Então, eu vou botar aqui, ó, começa, né, começa no 0 até o 19. Beleza? As posições do 0 até o 19, a gente tem 20 elementos aqui dentro, tá? Que a gente pode armazenar aqui dentro da posição. Outro caso também, eu vou aqui só comentar aqui. Inclusive, a gente tem alguns tipos de comentários. A gente tem o comentário em linha, que é com hashtag, e a gente tem comentário transformando uma linha ou um bloco de linha num texto, tá? Usando três aspas duplas para abrir, três aspas duplas para fechar. Tudo que eu colocar aqui dentro vai ser interpretado como um texto. Não vai ser lido pelo interpretador do Python, tá? A menos que eu tenha variáveis aqui embutidas. Daí ele vai conseguir ler tranquilamente. Beleza. Ah, então, agora digamos que eu queira dizer assim, peguei ali, defini, eu tenho ali as posições ali. Agora eu, digamos que eu queira uma lista de times, por exemplo. Só que eu não sei quantos times, beleza? Eu não sei quantos times que eu vou colocar lá dentro, tá? Ah, o modo que eu vou mostrar para vocês é como se fosse o ArrayList do Java, tá? Tem a mesma função basicamente, tá? Ah, dessa vez, então, a gente faz o seguinte: lista de times, por exemplo, tá? Ah, quando a gente quer uma lista de times, uma lista é, que a gente não sabe as posições exatas, né? Mas a gente sabe que a gente vai trabalhar com bastante informação, bastante dados, e a gente não sabe quanto desses dados a gente vai armazenar. A gente pode trabalhar com o que a gente chama de tupla, tá? Os programadores aí do Python, basicamente, né? Os que trabalham com Python de fato, né? Com tupla. Existem várias formas de trabalhar com tupla, tá? A forma como eu vou mostrar para vocês é, digamos, uma forma simples, tá? De trabalhar com tupla, que é, eu vou listar aqui, eu vou dizer que eu vou começar com array, uma lista vazia, digamos, tá? De objetos vazio. E eu só declaro, então, entre colchetes, essa lista vazia, tá vazia aqui, para mim poder ir adicionando, tá? Nessa lista. Se, por acaso, eu sei a quantidade de times, né, que vão se vincular aqui, eu já posso então ir dizendo, por exemplo, tá? Mas isso não vai me limitar aos elementos que vão estar aqui dentro, porque eu posso adicionar mais ou eu posso remover também, beleza? Digamos, como a informação aqui pode ser uma string, pode ser qualquer tipo de valor aqui, tá? Nesse caso, seguindo uma regra, é, tipo, eu quero só string, eu quero só booleano, eu quero só float ou int,
Nesse caso aqui, digamos que eu queira só informações com texto, tá? String. Então, digamos que aqui eu vou ter aqui o Grêmio, tá? Para colocar mais de um, a gente separa por vírgula. Eu vou colocar aqui então o Inter, beleza? Aqui eu vou colocar aqui o Palmeiras. E digamos que eu vou colocar aqui o Corinthians também, tá? Corinthians. Creio eu que seja assim, não? Corinthians. Acho que é assim. Se escreve. Não tô lembrado. Bom, enfim. Não, deixa eu botar aqui um aqui, senão vai dar rivalidade aqui. Vou botar aqui Goiás aqui, tá? Goiás. Aí. Como é um valor, então eu posso colocar acento, tá? Se fosse uma variável, eu não poderia botar acento, porque em uma variável não é permitido acento, ok? Em qualquer linguagem eu acho que não é permitido o acento, beleza? Se cedilha também não é permitido, tio não é permitido, qualquer acentuação não é permitida na programação, tá no código. Beleza. Aqui a gente então criou uma lista. Uma lista de times, pode ser diferentes tipos de times, basicamente, tá? Lembrando vocês, se eu quisesse uma lista vazia, bastava apenas abrir colchetes aqui, vazio, beleza? Eu tenho uma lista vazia e conforme a gente vai andando, a gente pode ir adicionando objetos ali ou itens dentro dessa lista, tá? A gente pode ir armazenando de forma, eh, de forma, de forma aleatória, por exemplo, ou de forma dinâmica, beleza? Então, a gente pode também, nada impede de ter uma lista, por exemplo, tá? Só para vocês terem uma noção aqui, números, lista de números, tá? A gente pode também ter o números 1, 2, 3, 4, 5, tá? 6, tá? Então, o primeiro elemento aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6, beleza? Uh, Qual é a diferença, então, da tupla e aqui do vetor? A diferença é que aqui no vetor aqui eu não consigo trabalhar de forma dinâmica aqui no Python, beleza? Para trabalhar de forma dinâmica a gente precisa da tupla, tá? Que é esse colchetes, beleza? Aqui posições, eu sei exatamente as posições que eu tenho, como se fosse uma forma estática, tá? E a tupla aqui ela nos permite trabalhar de forma dinâmica, beleza? Quando eu não sei quanto que eu vou colocar aqui dentro para armazenar nessa variável, ok? Basicamente ela tem uma função de um vetor, basicamente que a gente conhece no C, só que aqui no Python ela é conhecida como tupla. E a função que é um vetor aqui de fato, a gente trabalha dessa forma aqui, tá? Com parênteses e entre esses parênteses um valor fixo, tá? E o valor dinâmico, então, para trabalhar com o valor dinâmico, a gente usa colchetes, ok? Pô, beleza. A gente ainda tem mais alguns dados aqui que a gente pode trabalhar, tá? Só com variáveis, tá? Que é muito importante vocês saberem agora esse tipo de variável que eu vou mostrar para vocês é basicamente o queridinho do mundo, porque todo mundo usa e se não usou vai usar algum dia, tá? Que é o dicionário, beleza? Para definir um dicionário, a gente pode dizer o seguinte, deixa eu ver, digamos que eu tenha um produto, beleza? Tenho um produto
Eu tenho um produto. Esse produto é uma variável, tá? Essa variável, para ser um dicionário, digamos que eu vou colocar aqui um dicionário de produto, tá? A gente faz o seguinte aqui, tá? Deixa eu ver aqui. A gente abre aspas, não, a gente abre chaves e fecha chaves. E aqui no meio, aqui, a gente começa a colocar alguns valores que que esse produto vai ter, tá? Pode ser qualquer tipo de variável aqui dentro, por exemplo, tá? Digamos que, vai ter nome, por exemplo, beleza? Vai ter nome. Eu posso colocar um valor para esse nome, tá? Eduardo, por exemplo. Para acrescentar mais, então a gente pode colocar aqui vírgula, ah, idade, por exemplo. Beleza. Aqui do lado de fora, aqui, 2 pontos. Abro aspas duplas. Vou botar aqui 34. E aqui, então, a gente está com o dicionário. Beleza? Para poder acessar o dicionário, a gente digita, então, um print para escrever ah, o produto. Tá? O produto é um dicionário. Para escrever o produto ali, a gente pode escrever aqui produto, ponto, itens. Beleza? A gente vai ter itens e a gente vai ter chaves. Tá? A gente vai ter valores também. A gente pode acessar dessa forma. Vamos acessar primeiro itens para ver o que vai aparecer aqui para nós. Digamos que eu queira ver os itens desse produto. Tá? Vou dar um play aqui, vamos ver. Ele não reconheceu nada. Beleza, não tem problema. Talvez ele espere que a gente percorra todos os produtos, basicamente. Ok, não tem problema. Vamos então para o próximo. Vamos imprimir a chave desse produto. Só para vocês terem uma noção. Vamos ver se ele vai imprimir alguma coisa. Não imprimiu também. Não tem problema. Esses valores aqui eles são apenas para quando a gente for fazer um for, tá? A gente vai ver daqui a pouco. Beleza. Para acessar então esses produtos aqui, a gente entre colchetes, a gente vai acessar aqui, ó. Tá? A gente criou a variável nome e a variável idade, tá? Automaticamente ele já nos dá as opções aqui para selecionar o que eu quero imprimir, qual a variável que eu quero imprimir aqui na tela para nós, né? Digamos que eu queira acessar o dicionário do nome. O dicionário tem esse nome já basicamente pensando em dicionário de idiomas, por exemplo, tá? Digamos que eu tenha vários idiomas. Beleza, eu tenho idiomas e eu tenho lá um banco de dados, eu armazenei tudo no banco de dados ou até num JSON, num JSON, por exemplo, um arquivo JSON. Tá? Para acessar aquele dicionário específico daquele idioma, eu posso escolher aqui, olha, eu tenho o idioma inglês, eu tenho o idioma português, por exemplo, tá? Nesse caso aqui a gente vai estar vendo o nome desse dicionário, por exemplo, tá? Vamos acessar o nome, dar um play aqui, ó, ele acessou o nome Eduardo, beleza? Ele imprimiu o nome Eduardo, ok? Aqui no lado de fora aqui, então, eu vou dar um ponto, vamos ver se a gente tem algumas opções aqui. Se ele nos deixa aqui, ele não deixa não. Não deixa fazer muita coisa aqui não. Bom, beleza. Bom, tranquilo. Tá.
E não deixou fazer muita coisa, não. Ah, eu vou, eu vou colocar aqui um mais, tá? Para concatenar com mais alguma coisa. Vou chamar um outro produto. Produto. Entre colchetes, eu vou chamar agora a minha idade. Vamos ver se ele vai printar a idade também. Para nós aqui. Tá? Reparem que ele printou o nome e a idade. Beleza? É assim que a gente usa então o dicionário aqui no Python, basicamente, ok? Claro que na maioria das vezes a gente vai fazer um for para percorrer todos eles aqui, ok? Ahn, bom, beleza. É assim que a gente usa então o dicionário. Vamos para o próximo aqui. Leitura, tá, do teclado para escrever alguma coisa aqui no console, tá? Como é que a gente capta então o que o usuário quer digitar alguma coisa? Simplesmente a gente digita aqui alguma variável, como a gente já aprendeu a criar as variáveis ali, então fica mais fácil, tá? Porém, eu vou colocar aqui, sei lá, vou digitar, criar uma variável com o nome de valor, valor 1, por exemplo. E aqui, ao invés de adicionar um valor exato para essa variável, como a gente quer uma entrada, então a gente vai colocar o seguinte, input. Input e abre conchetes, abre parênteses e fecha parênteses, tá? Porque esse input ele é uma função aqui no Python de entrada, beleza? Se a gente simplesmente vier aqui e dar um play, ele já vai ficar aqui, ó, esperando uma entrada nossa. A gente pode escrever o que a gente quiser aqui, tá? Que ele já vai estar recebendo o valor do que a gente escreveu aqui no console. Bom, uh, digamos que eu queira perguntar qual é o meu nome, beleza? A gente tem duas formas para fazer isso. A gente pode digitar aqui um print, abro parênteses, fecho parênteses, né? Entre aspas duplas, a gente pode digitar aqui, ó, qual é o seu nome, beleza? Ó, qual é o seu nome? Dois pontos. Vou dar um espacinho aqui, ok? A gente pode dar um barra N para ele quebrar uma linha, tá? A gente pode dar um play. E aí a gente pode aqui digitar, olha, meu nome é Eduardo, beleza? Ou a gente pode fazer de uma forma mais fácil ainda, que é o seguinte. A gente pode deletar o que estava escrito aqui. Dentro do input, a gente pode dizer o seguinte. A gente pode escrever já na tela o que a gente quer perguntar e receber, ok? Dentro do input eu vou perguntar então, qual é o seu nome? Beleza? Simples, simples assim, basicamente. Ok? Vamos ver se está tudo certinho aqui. Qual é o seu nome? Vou dar um play. E aí ele já fica aqui esperando um valor a ser digitado. Ó, meu nome aqui é Eduardo. Beleza? Eduardo. Ok. Digamos que meu nome seja outro, tá? Eu vou simplesmente apagar esse nome. Vou dizer que o nome aqui da variável é em branco, porque eu vou usar essa variável aqui no próximo exemplo. Aqui eu vou trocar o valor 1 por pergunta.
beleza? Para ficar mais intuitivo. Então, minha variável agora tem o nome de pergunta e eu vou perguntar qual é o seu nome. Quando eu perguntar qual é o seu nome, eu vou digitar simplesmente, beleza? Só que dessa vez eu vou responder, tá? Eu vou usar o console para responder o que eu digitei. Então eu vou dar um print, vou escrever no console a resposta que eu acabei informando para o console. Então print seu nome é, lembrando que se eu quiser usar a variável nome tipo a variável pergunta, tá? Que vai receber um nome aqui. Então, se eu quiser usar a variável aqui dentro do texto, eu preciso colocar ela entre aspas, entre chaves, ok? Pergunta. Porém, o print ele só vai interpretar as chaves se eu tiver um f por primeiro parâmetro aqui fora, ok? Agora ele está interpretando essa pergunta aqui como um nome, ok? Eu poderia fazer o seguinte aqui também. Poderia criar aqui resposta, res, resposta, vai receber a pergunta, porque nada mais entendível do que se eu perguntei, eu quero receber uma resposta, ok? E a resposta depende dessa pergunta. Então eu vou trocar aqui a variável de pergunta por resposta. Vamos ver no que vai dar aqui. Ok? Isso aí. Então eu vou dar um play. Qual é o seu nome? Eu vou digitar aqui Luiz. Opa, digitei no lugar errado ali. Bom, vou vir aqui embaixo. Então, vou digitar aqui Luiz. Vou dar um Enter. Ó, ele já me printou aqui na tela para nós, ó. Seu nome é Luiz. Beleza? Então é assim que a gente lê. Entrada é assim que a gente escreve no console, tá? É assim que a gente tem as variáveis aqui de extrema importância, tá? A gente viu então como funciona aqui o vetor, tá? O vetor basicamente é estático aqui no Python. A gente pode trabalhar bem ele para ser dinâmico, mas não é aqui, tá? É só quando o vetor é usado aqui quando a gente tem posições, que a gente sabe as posições. Quando a gente quer trabalhar o vetor de forma dinâmica, a gente usa as tuplas, tá? Que é entre colchetes. Esse efeito de tupla colchetes tem o mesmo efeito do array list lá no Java, por exemplo, ou do list no C Sharp. Beleza? Tem esse efeito em comparação, tá, com uma programação e a outra programação. Beleza? Aqui na tupla ainda assim também a gente tem posições, só que a diferença é que aqui quando a gente tem o colchetes, a gente está trabalhando com tuplas e tuplas a gente consegue fazer um vetor dinâmico. Ou seja, eu não sei quanto que eu vou ter, mas eu sei que eu posso ir inserindo quantos valores eu quiser aqui dentro, tá, dessa variável. Já nesse aqui, nesse vetor aqui, com posições fixas, eu não consigo fazer isso. Beleza? Essa é a ideia. Bom, o vídeo ficou muito longo até aqui, tá? No próximo, eu vou terminar o vídeo aqui no próximo, porque é muita informação. Beleza? Então a gente viu a questão do módulo, né? Como é um módulo, que é um arquivo do módulo. A gente viu as variáveis e a gente viu então como escrever na tela e
e digitar um comando, tá? No console. No próximo vídeo eu vou continuar ainda com a lógicazinha aqui do Python, tá? Lembrando que é o básico. E eu vou partir pro if, eu vou partir pro for, eu vou partir pro while, tá? Que depois disso aqui é, a- são as partes mais importantes aqui que eu estou mostrando para vocês, tá? Do Python. Somente isso, ok? Existem várias outras coisas, mas essas são as lógicas da programação básica que a gente tem que saber de cor e salteado, tá? Para se dar bem na hora de programar ali certinho ali, para não entrar em parafuso depois, quando entrar a orientação objeto, beleza? É um conselho que eu dou, preste bastante atenção, tá? Nesse começo aqui. Por exemplo, tá? Só para fechar aqui com vocês aqui, eu vou deletar aqui. Uh, digamos que eu tenho uma variável A, tá? A variável vai receber um input qualquer, beleza? Input. Não sei se é string, não sei se é texto, não importa, beleza? Bom, eu vou escrever essa variável na tela, ok? Vou dar um Ctrl L aqui para limpar um pouquinho ali. Para escrever na tela, então, print, entre aspas, entre parênteses, a gente pode simplesmente digitar o A. No Python, uh, o que vem primeiro na interpretação do Python aqui é string, tá? Então, esse valor aqui, por padrão, ele vai ser uma string. Então, eu vou dar um play. Eu vou digitar aqui. Eu posso digitar edu. Beleza. E eu posso digitar um número. Beleza. Porém, agora é que vem elas. Então, eu posso digitar um texto. Só que eu quero converter esse texto num inteiro. Antes da variável, a gente digita int e fecha o nome da variável entre parênteses. Ok? Então, int e abre parênteses. Aí a gente coloca a variável a e fecha parênteses em cima dela, tá? E depois fecha o parênteses do print. Tá ficando assim. Então, eu vou dar um play novamente. Vou digitar aqui um 5. Ele vai interpretar como um inteiro, tá? Lembrando, tá? Se eu digitar um texto, agora que eu estou convertendo para inteiro, provavelmente ia dar erro, tá? Se eu digitasse aqui, por exemplo, Assis, beleza? Iria dar um erro porque eu estou convertendo para inteiro, tá? Converter para float agora, beleza? É a mesma coisa, só muda o int para float, ok? Então eu vou dar um play. Reparem aqui agora aqui, eu vou dar um Ctrl C. Vou dar o Ctrl C aqui. Agora que eu me lembrei aqui, ó, eu não tô no ambiente virtual, isso é ruim. Não sei como é que ele saiu. Beleza, agora sim, agora eu tô no ambiente virtual. Beleza. Aí, float, eu vou digitar então o play. Digitei play. Eu vou digitar aqui então o 5. Reparem que a minha saída da minha escrita no console foi 5.0. Tá? Isso é o float, eu estou convertendo o texto em float. Então eu estou adicionando
uma casa decimal, né, com ponto, ok? Ah, enfim, fica aí então essa dica aí para vocês, tá? Vocês também viram como converter. Agora, então, o valor de string para inteiro, de string para float, beleza? Se eu quisesse converter a variável para string, eu escreveria na tela o seguinte: str entre parênteses e colocaria o valor de A aqui, ok? Vou colocar aqui um play, vou digitar aqui o 5 novamente, opa, eu vou digitar aqui o 5 e reparem que ele converteu para inteiro novamente, quer dizer, para string. Então, eu estou digitando um valor, a princípio o Python interpreta como uma string, todo valor que não tem uma definição. Estou convertendo para float, tá? Que é esse do meio. E depois eu estou convertendo para string novamente. Beleza? Que é o de baixo aqui. Então, apesar de estar um 5 aqui, imaginem esse 5 como se ele tivesse entre aspas duplas. Tá? Só que no console ele não mostra isso. Então, quando eu converti para o float, que é esse aqui é o número. Quando eu converti esse número para string, ele automaticamente colocou entre o número 5 entre aspas duplas, tá? Só que aqui ele não nos mostra as aspas duplas, beleza? Mas tem isso em mente, ok? Bom, com isso aqui eu vou ficando por aqui. No próximo vídeo, então, a gente vai estar vendo aí for, como a gente pode estar escaneando a lista, ok? Também é importante acessando os itens por for, né? A gente vai estar vendo aí como tá percorrendo um dicionário, também é importante, e como fazer um contador com while, beleza? Que é o loop, né? Muito importante. Também o if, beleza? Como funciona o if, a questão do if, tá? Eu vou começar com o if, que com o if ali é mais tranquilo, tá? Aí depois eu vou no for, depois eu vou avançando ali, ok? Então até o próximo vídeo. Agora sim, falou e fui!